nos tempos atuais que estão hoje, cara, preconceito contra o candomblé, que é uma coisa muito forte, contra o Umbanda. E esse pessoal é o mesmo que quando tá na merda, cara, vai recorrer a vocês lá. Acontece muito isso com você lá, cara? É que eu entendo que o preconceito é uma coisa estrutural, né? É. Então, veio do negro, veio do pobre, veio do gueto, não é bom, né? Existe um preconceito. As crianças são educadas ouvindo os pais falar do vizinho que vai no terreiro, ouvindo. Então, muitas vezes o preconceito, ele vem carregado de uma inocência, né, na pessoa. Às vezes a pessoa ela só repete. E quantas Uhum. coisas a gente só repete? Informações prontas que vêm. Só que quando você percebe uma dificuldade e você começa a questionar o seu caminho, por exemplo, sou um católico, tô lá, tô rezo, vou na igreja, tudo, mas começa a sentir um vazio. E dentro da religião, uma coisa muito importante é que você precisa sentir preenchido. A Uhum. fé preenche, a fé ela motiva. E aí começa uma busca por outras religiões. Primeiro vai lá, joga um búzio, conversa, até que a pessoa começa a prestar mais atenção. E aí essa pessoa vai despertando a consciência dela. Eu acho que isso para tudo, né? Uhum. Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, assim, é poder viajar e poder observar como que outras culturas observam a mesma coisa, É. a água, o convívio, a amizade, tudo isso. E eu percebo que quando uma pessoa lá vem com essa história do macumbeiro, o isso, aquilo, eu não brigo com ela, não questiono, não catequizo ela. Uhum. Eu sempre observo assim, qual é a vivência que ela tem? Ela está repetindo algo que está ecoando como preconceito com o negro, com o homossexual, com tudo aquilo que durante muito tempo na nossa sociedade foi marginalizado. É. Então eu preciso entender que aquela pessoa não está me ofendendo. Ela me chama de macumbeira, tem preconceito, mas ela não tem opinião formada porque ela não conhece. Aí chama até de que assim, é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, É. que pode entrar, por exemplo, com um boné, pode desrespeitar qualquer coisa, que ela não vai nem sofrer punição energética porque ela não conhece sobre aquilo. E dentro da religião, dentro do candomblé, por conta mesmo do aprendizado que nós tivemos e nós somos preparados para ser resistentes, Uhum. durante, por exemplo, o preceito, é muito interessante que sempre foi falado para os iaôs, e iaôs são pessoas que estão em processo de iniciação. É. Que depois desse processo, que quando vá para a rua e ouvir as pessoas, né, ô macumbeiro, ter preconceito, abaixa a cabeça e entenda que quem fez o processo foi você para despertar a consciência. Aquelas pessoas elas precisam procurar a religião delas e despertar a consciência, porque se você olhar todos os líderes religiosos, Maomé, Cristo, Krishna, todos eles pregavam um amor independente daquilo que a pessoa carregava como fé, É. né? Então, eu me surpreendo às vezes com os cristãos, eu sou fã de Cristo, né? É. Eu falo que a filosofia, Cristo conseguiu colocar em palavras, né, como o amor ao próximo, sobre uma série de outras coisas que ele pregou, ele comprimiu uma mensagem muito importante que é amor. Ele abriu um pouquinho o amor e falou, amar ao próximo, olhar com empatia. E quando um cristão ataca uma pessoa que é do candomblé, eu falo, que ele não está entendendo a religião dele, porque senão ele não me atacava, ele me respeitava. Uhum. Ele entendia que minha visão sobre Deus é diferente. Então, essa consciência hoje não me incomoda. E hoje eu vejo que até as crianças que são iniciadas, né, que tem crianças E que tem são... bastante também, né? Tem bastante criança iniciada. Eu e minha família toda fomos iniciados muito crianças. Só que no meu processo, 90, era, olha, se perguntar qual é a sua religião, minha bisavó falava isso pra mim, se perguntar qual é a sua religião, você fala que é católico. Porque ela tinha medo que eu fosse hostilizado dentro da escola. Eu estava numa escola que era uma escola cristã, que era a melhor que tinha ali, que era a Batista, então era uma escola que era uma das melhores, então foi optada por conta do estudo. E era treinado, diferente da minha mãe, que treinou os meus irmãos, que são 20 anos mais novos do que eu, a falar assim, se perguntar você é do candomblé, sim, você vai com seu fio de conta, sim, é a fé que eu tenho, é a fé que eu te ofereço. Então você come da minha comida, você deita na minha casa, e a minha fé é essa. Se estiver debaixo do meu teto, a sua fé é essa. Porque a mãe não tinha outra opção, né? Ela já é falecida. Mas com os meus irmãos, ela teve outra criação. E todo mundo aceitou bem a religião? Encarou de frente ou não? Todos nós. Todos. Eu tive muita dificuldade, porque eu tinha aquela coisa, eu já era o nerd da escola. Eu já era um nerd. Já tinha trejeitos mais afeminados, né? Já a questão do candomblé. Então eu vivia com medo. Então quando falava macumba, ou na escola teve até um trabalho que eu tinha 12 anos sobre religiões, a cultura da África, negros aqui no Brasil, aquelas coisinhas, né? Quando começou a falar disso, eu lembro que eu suava gelado, assim, comecei a tremer, porque ia falar do candomblé, e obviamente que as pessoas sabiam que minha bisavó era Dona João Terreiro. Então, eu
A minha geração sofreu muito. E eu tremia, não queria ir pra escola, enfim, uma série de coisas. Já os meus irmãos levaram isso numa boa, lidam muito bem com isso. E um dia eu perguntei até pra minha irmã, ela tem 11 anos, falei assim, o que que você fala na escola? Que eu sou do Candomblé. E o que que eles falam? Aí eles falam que a religião deles, e eles perguntam como é. Aí eu falo, minha religião é assim, tem de tanto tempo, e eles não fazem, eles não te xingam, não? Ela falou assim, não, porque se me xingar, eu saio de perto. E aí, quando você observa que existe um movimento na sociedade que a pessoa que é igual às outras, né, eles estão em busca de ser diferente, os jovens. Cada um quer se individualizar. É o moderno, é a patrícia, eles querem identidade. E a minha irmã pegou essa identidade do candomblé, essa coisa do candomblé, e assumiu e ela leva numa boa. Então, da minha geração, que nós temos a diferença de 23 anos, há um choque muito grande, porque eu lidava de um jeito, que era esconder, que era ter vergonha, entendeu? E ela lida com uma identidade. Eu sou diferente, eu sou do candomblé. Porque a juventude agora tem muito essa bandeira de escolher algo que seja ativista, algo que seja identidade. Então, que seja dessa mais maneira. forte ali na briga ali, né? Exato.